Bom dia, hoje é 28 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Eu descobri porque às segundas-feiras eu escuto músicas aleatórias até tarde da noite, começando por tango, passando por bolero e finalizando com lambada paraense, que foi o que eu coloquei na semana passada. É porque tem uma escola de dança na minha rua. Fascinante os hobbies das pessoas hoje em dia. Os meus são mandar mensagem pra ex, faltar aula de yoga e ler a caixinha de comentários do podcast, pra encontrar, por exemplo, muitas pessoas me chamando de Carol ou também de doidinha. Tudo certo, ambos os vocativos atendem alguma das minhas personalidades. Outro comentário bacana é o do Leandro Léo, que lembrou que aquele meme do Leonardo DiCaprio levantando a tacinha vem do Grande Gatsby. Eu achei que fosse do Lobo de Wall Street. Muito bem, Léo. Léo de Leandro Léo, não de Leonardo DiCaprio. Outros comentários do Marlon e da Stephanie me chamaram a atenção, pois eles dão a dica de dar uma circulada maior pelo mundo em vez de só falar de notícias do mercado financeiro. Anotada a sugestão, pessoal, então eu já vou começar com uma notícia mais ampla, que é sobre economia, mas diz bastante sobre outras coisas também. É que o Banco Mundial está prevendo que o crescimento potencial da economia global até o final da década vai desacelerar para o nível mais fraco em 30 anos, por conta das consequências da pandemia de Covid-19 e do conflito da Ucrânia. Ainda é muito doido pensar que a gente tá vivendo nessas coisas que pareciam tão século XX, né? Segundo o Banco Mundial, o limite de velocidade da economia global, que é a maior taxa de crescimento de longo prazo sem desencadear a inflação que o mundo pode ter, deve ficar em 2,2% até 2030. Segundo o economista-chefe de lá, Indermit Gill, essa pode ser uma década perdida para a economia global, trazendo sérias implicações para a capacidade do mundo de enfrentar a crescente gama de desafios dos nossos tempos: pobreza persistente, rendas divergentes e mudanças climáticas. Escutar sobre como nossa economia tá ferrada, adotar e matar plantas e receber zap da mãe com edital de concurso público são os starter pack de qualquer jovem adulto nesta década de 2020. O relatório de 550 páginas do banco, que obviamente eu não li, tem como pano de fundo uma economia global frágil que ainda está se recuperando da guerra da Rússia na Ucrânia e dos esforços após a pandemia de Covid-19. Muitas economias, incluindo a China, estão enfrentando crises demográficas contínuas que significaram uma corrida por políticas que promovam mais gestações ou, como no caso da França, adiem a idade da aposentadoria. Por isso, inclusive, que tem todos aqueles memes de pessoas jantando em restaurantes chiques de Paris enquanto o pau come do lado com fogo e barricadas e cenas de guerra. De pessoas protestando contra a proposta de reforma da Previdência que baixa a idade mínima de 64 para 62 anos. Mudanças demográficas, ou seja, um grupo menor de trabalhadores e menores taxas de participação no trabalho, já que muitas sociedades estão envelhecendo, são responsáveis por cerca de metade da desaceleração esperada no crescimento potencial até 2030. Os autores do relatório do Banco Mundial destacam especificamente as economias em que a participação feminina no mercado de trabalho é menor, estimando que algumas das regiões do sul da Ásia, Oriente Médio e África do Norte podiam aumentar o seu crescimento potencial em 1,2 ponto percentual ao ano no período de 2022 a 2030, se elevassem as taxas de igualdade de gênero até a média em mercados emergentes ou economias em desenvolvimento. Mais mocinhas como eu trabalhando por aí ajudariam a melhorar a economia desses países. Vou dar mais uma notícia bem legal para vocês começarem a terça-feira bem animados. A Walt Disney iniciou a primeira rodada de 7 mil cortes de emprego, uma parte fundamental de uma campanha de economia de 5,5 bilhões de dólares que a empresa anunciou em fevereiro. Será que até o Mickey foi demitido? Essas demissões fazem parte dos planos da empresa de melhorar o desempenho financeiro, incluindo obter lucro com os negócios de streaming que perderam mais de $1 bilhão no trimestre encerrado em dezembro. É um pouco chocante para mim ouvir que a maior empresa de entretenimento do mundo não consegue lucrar com seu próprio projeto de streaming, né? Enquanto isso, aqui nas terras brasileiras, que não são a Flórida, apesar de aparentemente ser o 28º estado do país, já que tem tanto brasileiro que mora lá, outras empresas também estão se desdobrando para ajustar os gastos, mas de uma maneira um pouco diferente. A Natura sugeriu que a remuneração dos administradores da companhia seja reduzida em 32% como parte de uma reformulação mais ampla que visa restaurar a confiança dos seus investidores. O conselho da empresa propôs fixar a remuneração total de seus gerentes sêniores em cerca de R$78 milhões para entre maio de 2023 e abril de 2024, abaixo dos R$115 milhões inicialmente propostos para o mesmo período um ano antes. A proposta vai ser votada numa Assembleia Geral de Acionistas no dia 26 de abril. A companhia também propôs enxugar o conselho com 5 membros renunciando aos seus cargos.
E falando em tirar pessoas dos seus cargos, Amar Al-Qudairi, presidente do Saudi National Bank, então maior acionista do Credit Suisse antes da venda para o UBS, pediu demissão poucos dias depois dos seus comentários terem contribuído para o caos do sistema bancário suíço da última semana. Al-Qudairi, que se tornou presidente do Saudi National Bank em 2021, quando foi criado por meio de uma fusão do National Commercial Bank com o Samba Financial Group, disse que deixa o grupo por razões pessoais e que vai ser substituído pelo diretor executivo Saed Mohammad Al-Ghamdi, de acordo com uma nota oficial divulgada nesta terça-feira. Em uma entrevista à Bloomberg TV há 2 semanas, Al-Qudairi disse de forma categórica que o Banco Saudita não investiria mais no Credit Suisse. As ações do Banco Suíço caíram ao menor nível de todos os tempos, enquanto o CDS, o seguro de crédito para default, subiu vertiginosamente após os comentários. Isso ajudou a arrastar todos os bancos europeus, com os investidores se afastando do risco após o colapso de 3 bancos nos Estados Unidos. Dias depois, o UBS concordou em comprar o Credit Suisse em um acordo histórico, negociado pelo governo suíço com o objetivo de conter uma crise de confiança que começou a se espalhar pelos mercados financeiros globais. Al-Qudairi, depois eu que acho que falo demais, né? Um bilionário, uma grande empresa de varejo e uma ameaça de calote aos principais credores. Achou que eu tava falando da Americanas? Achou errado, pois a Americanas já deu o calote. Estou falando da controladora francesa do Pão de Açúcar, o grupo Cassino Guichard Perrachon. E eu absolutamente só escolhi essa matéria pra fingir que eu falo francês, o que eu claramente não falo. O bilionário em questão é Jean-Charles Naouri, que tem desafiado os céticos durante anos ao manter o controle do seu império de supermercados francês. O grupo é dono de 40,9% do GPA, o Grupo Pão de Açúcar. As ações do Cassino Guichard Perrachon bateram um novo recorde de baixa nesta sexta-feira, mas também quem é que não bateu aparentemente, né? No caso deles, teve um motivo mais claro. A Moody's, aquela agência de crédito da qual eu falei no último episódio, reduziu ainda mais a classificação de dívida de longo prazo do grupo. Os títulos do cassino também caíram e as ações do principal veículo de investimento pelo qual o Naouri controla o negócio, a Rally, perderam 1/3 do seu valor nessa semana. Em suma, o problema é que o cassino tomou muito dinheiro emprestado e as suas lojas não estão gerando caixa suficiente. A empresa depende da venda de ativos para pagar a dívida com swaps de crédito por inadimplência, o CDS, indicando uma chance de 91% de inadimplência dentro de um ano. Ou eu sou muito didática, ou, já tendo explicado o que é CDS, há um problema relativamente generalizado de crédito no mundo, com vários gigantes dando aí sinais de possíveis calotes. O cassino também não está conseguindo pagar dividendos a seus acionistas, sendo a Rally a maior. E sem o dinheiro do grupo, a Rally não vai conseguir pagar suas dívidas dentro de um plano de reestruturação supervisionado aprovado em 2020. É um que deve pro outro, e acabou de piscar a luz aqui em casa, eu fiquei com medo, então eu vou parar de falar do sistema empresarial global. Em breve eu juro, mas antes eu tenho que terminar de escutar essa fofoca aqui, pois eu me empolguei. Fofoca, eu quis dizer notícia, foi um lapso que mostra aí como a minha psicologia funciona enquanto eu trabalho. Veja você que as quedas dos preços das ações e títulos do cassino aceleraram na última semana quando a empresa relatou saques à descoberta em seus resultados de 2022, o que implica uma liquidez mais fraca em seus negócios na França do que relatado anteriormente. As ações da controladora também caíram quando essa disse nos seus próprios resultados que os problemas do cassino vão dificultar cada vez mais o cumprimento dos termos de reestruturação. A Rally afirmou que vai negociar com seus credores sobre formas de ajustar o seu plano. Possíveis resultados disso incluem a revisão do plano de reestruturação ou abertura por parte da Rally de um processo de insolvência na França, conhecido como Judiciaire de Redressement. Simplesmente incrível meu francês, o que faria o bilionário Naouri possivelmente perder o controle do negócio. E aí você me diz, Ana, você trocou a notícia sobre The White Lotus por uma coisa da França? Calma que sempre tem suco de polêmica envolvendo o brasileiro. É que em 2011, nós tivemos o início do que foi considerado pelo jornal Financial Times um dos maiores confrontos transcontinentais de negócios da história. Estavam em curso 2 grandes casos de arbitragem internacional, além de uma complexa ação judicial, protagonizada por quem? Por um brasileiro, é claro, o bilionário Abílio Diniz, que na época ainda era um dos controladores do Pão de Açúcar, empresa fundada pela família dele. Resumidamente, em 2011, Diniz tentou unir as operações do Pão de Açúcar com o Carrefour, o maior rival do cassino na França. As tratativas teriam sido iniciadas e estavam sendo conduzidas pelo investidor brasileiro sem a ciência de Jean-Charles Naouri, o outro sócio. Os franceses interpretaram a atitude de Abílio como uma tentativa de burlar o acordo. E veja só que Diniz e Naouri eram amigos de longa data, tomavam vinho juntos em Paris e essas coisas. A briga foi muito feia, ficou meses em todos os jornais, principalmente em 2013, quando a situação foi resolvida passivo-agressivamente, diga-se de passagem, e o Diniz saiu da sociedade.
Pra entrar onde? No Carrefour, em que ele hoje é o quarto maior sócio no mundo. Em janeiro de 2013, numa edição da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Diniz disse, abre aspas, não dá para esquecer o que aconteceu em junho e julho deste ano, quando a proposta de fusão foi apresentada publicamente, e ficar cultivando isso. Só quero lembrar dos 12 anos de felicidade que tivemos juntos, fecha aspas. Pois bem, agora a Cassino está enfrentando os desafios do mercado francês de supermercados com a concorrência feroz de preços do Carrefour e também das redes alemãs Lidl e Aldi, além de outras empresas não listadas da França. Diante da situação financeira complexa, a Cassino tem vendido ativos para usar a receita para pagar a dívida. Na semana passada, por exemplo, vendeu uma participação de 780 milhões de dólares na subsidiária Açaí, que fazia parte do GPA, o Grupo Pão de Açúcar, até passar por um spin-off em 2021. Isso tudo para dizer? Nada. Não posso dar uma conclusão para vocês, porque eu não sou analista. O Cassino tá mal das pernas na França, o Carrefour é um competidor agressivo, e se você pesquisar no Google ações do GPA saltam com especulações pela volta de Abílio Diniz, vão aparecer matérias de 2018, 2019, 2021, de maio, setembro e outubro de 2022. Aí, em novembro do ano passado, em entrevista a Valor Econômico, o Abílio Diniz disse que o GPA é um ativo muito importante, mas que ele está no Carrefour, é um dos maiores acionistas globais, e que não pode, abre aspas, colocar o pé em duas canoas, fecha aspas. Por hoje é só. Espero que a sua semana seja iluminada. Não esqueça de se inscrever aqui e de ativar as notificações para não perder nenhuma besteirinha. E se quiser compartilhar o episódio no Twitter, me marca, o meu arroba é AnaZieds, Ana S-I-E-D-S. Eu sou chique demais por fazer esse pedido. Até amanhã.